Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Conexão Pop. Esse daqui é o meu programa, o seu programa e o nosso, para ficarmos por dentro de tudo que rola no mundo dos jovens. Eu sou Luma Montagil e estou muito animada para o nosso EP de hoje. O nosso tema, gente, está super legal. Aqui comigo tem Gabi. Oi, Gabi! Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Pop. E hoje tá especial, amiga, porque a gente chegou no mês de dezembro. E eu nem acredito que esse ano eu realizei o sonho de me apresentar na TV. Realmente, também era um sonho meu. Inclusive, eu acho que foi até um momento que a gente falou aqui logo nos nossos primeiros episódios, que a gente tinha vontade de trabalhar nesse meio artístico, nesse mundo digital, tanto com a internet quanto com a televisão. E estar aqui hoje na TVI é realmente realizando um sonho. Eu estava pensando antes de vir, porque o nosso tema de hoje, a gente fala muito sobre isso, sobre relembrar as coisas que aconteceu no ano de 2025. Eu tava lembrando de tudo que eu passei nesse ano e dos sonhos que eu realizei. Inclusive, estar aqui hoje também foi um sonho. Exatamente, amiga. Esse ano de 2025 eu considero que foi o meu ano, porque eu consegui realizar muitas coisas que eu nunca imaginei que fosse realizar tão cedo. Né? Então, para muitos que estão assistindo aí de casa, a vida só tá começando, gente. E esse ano de 2025 não pode ter sido o seu ano, né? Mas quem sabe 2026 seja um ano incrível, não é mesmo? Verdade. Inclusive, Gabi, eu acho que para você ainda mais se torna bem especial mesmo, porque você estuda esse mundo, né, artístico, você faz faculdade de Comunicação social. Então você já sabe mais ou menos como é que funciona por trás das câmeras. E hoje você vive nas câmeras. E eu imagino o quanto isso também deve ser muito especial para você. Exatamente, amiga. Como eu falei, foi uma realização de sonho estar aqui esse ano. E é uma grande oportunidade para mim, até porque eu sempre tive interesse em trabalhar com audiovisual na frente das câmeras, né? Mas com o curso, com a faculdade, eu descobri que eu também tenho interesse em participar dos bastidores, sabe? Entender como é que funciona tudo direitinho. E é muito gratificante, né? A gente ter essas oportunidades. E é esse o tema de hoje, hein? Vocês conseguiram adivinhar? A retrospectiva de 2025? Só que não vai ser a retrospectiva aqui minha e de Luma, né? A gente só tá fazendo uma introduçãozinha pra vocês. Mas é a retrospectiva do 2025 em geral, né? No mundo das redes sociais, dos famosos, de quem você gosta de acompanhar aí de casa. Muita coisa bombou nesse ano de 2025. E eu trouxe para vocês algo que foi ícone, gente. Tanto para os jovens quanto para as crianças e também para os adultos. Eu acho que o Brasil todo adquiriu essa trend. Eu vou chamar de trend, porque quando todo mundo adquire, a gente costuma chamar assim, né? Que foi o Bobbie Goods. Você pintou, amiga? Amiga, eu tive o amigo fake do Bobbie Goods na época, o Jardim Secreto, você lembra? Não. Mas essa moda eu não aderi. Ó, eu ganhei um. Pintei, gente, era tão prazeroso que eu me desestressava, ainda mais em semana de prova. Eu acho que foi o meu aliado. Cássia, eu trouxe aí uma foto. Coloca para as pessoas de casa relembrarem o que é. Olha aí. Só que a minha canetinha, amiga, não foi aquela canetinha que estava no auge, a original, né? A minha foi uma diferente, acho que era foi réplica. Uma amiga. Uma amiga parecida, assim, sabe? Uma amiga. Enfim, eu adorei. Amiga, essa moda do Bobbie Goods está até hoje, né? Com a criançada, todo mundo gosta. Eu vejo que o pessoal também dá muito esse caderninho de lembrancinha, desenho, né? De lembrancinhas de aniversário. E isso é uma mão na roda, né? Porque desestressa que é uma beleza. Eu adoro pintar, só que eu pinto virtualmente, sabe? Nesses apps de desenho. Não fisicamente. Só sei que foi algo que toda a idade adquiriu. Exatamente. Criança, jovem, adulto. Onde eu passava, gente, eu via gente pintando. E também na rede social, isso viralizou tanto. Os vídeos no TikTok mesmo. Tinha tanta gente pintando de forma linda.
bem decorado mesmo. Eu ficava assim, meu Deus, quando eu fui pintar foi uma negação, né? Mas pelo menos eu tava ali, fazendo o meu papel também. Exatamente. E, ô, amiga, uma moda que aderiu também muito esse ano de 2025, eu acho que você não conseguiu pegar muito, mas foi o Labubu. Não, assim, O Labubu. eu não tive, mas eu vi. Teve coleções famosos se fantasiando de Labubu. E é muito interessante quando o pessoal decide entrar na brincadeira, né, gente? Uma simples pelúcia ficou febre mundial. Muita gente estava adquirindo Labubu só para ter de personalização na bolsa. E é uma coisa também que eu já vou adentrar, né, falando no universo da moda, que as personalizações vieram com muita força esse ano de 2025. Eu não sei se você conseguiu perceber, mas essa questão de customizar e deixar algo à sua cara. Sim. Algo parecido com você, a sua personalidade, veio com muita força esse ano. E é muito legal, né? Porque a gente foge daquele padrão de Olha o tudo Labubu. igual. Exatamente. Inclusive, São muito fofinhos, e né? muito caro, viu? O original. Virgínia, ela tem um na bolsa dela, não sei se ainda tem, mas na época que lançou, ela colocou um na bolsa. E, salvo engano, um era mais de R$1.000. Amiga, tiveram coleções especiais. Stanley, Coca-Cola... diversas empresas fizeram parceria com o Labubu justamente por conta dessa febre. Todo mundo estava querendo adquirir. E quanto mais você comprava, mais raro era de se encontrar nas lojas, né? Até porque não é em todo lugar que vende, né? Eram lugares específicos. Então é muito interessante a gente ver que essas febres são assim, ó, pra viralizar na internet, bombar assim do nada. E é interessante também que é uma febre oriental. Não é estadunidense, não é europeia, é do continente asiático. Isso é muito interessante, né? Quando você falou aí sobre fazer identidade customizar, na verdade, né, as suas coisas, eu lembrei que eu comprei uma garrafinha no início do ano, da Go Case, inclusive, e customizei, que você consegue customizar quando você vai comprar. Eu coloquei do jeitinho do que eu gostava. E eu não sabia que iria viralizar. Depois que eu comprei, viralizou também o Stitch. Que Sim! foi uma febre. Eu vou falar aqui do Stitch também que foi pra vocês. quando lançou o segundo filme. Foi segundo, eu acho, né? Segundo não, amiga, foi o live action. Quando lançou o Love Jack, não sei falar inglês. Live action. Que foi uma febre. Eu falei assim, meu Deus, eu comprei. E nem sabia que tava no auge. Não conhecia, eu achei fofinho. Me identifiquei, porque eu gosto muito de urso de pelúcia. E eu ganhei um na época. Só que eu não sabia que... Iria viralizar. Amiga, a gente vai falar nesse bloco aqui também de filmes que foram grandes sucessos em 2025. Mas adiantando essa moda do Stitch, eu não entendo até hoje como ficou tão viral na internet. Porque geralmente todo ano a gente sempre escolhe um personagem antigo, de filme antigo, pra bombar, né? Durante o ano inteiro. Principalmente pra criançada. Mas o Stitch, eu fiquei impressionada em específico, porque era um filme que eu gosto, mas era tão antigo que eu não imaginava que ia ter esse hype todo. Aí quando a Disney lançou o live action, um trailer, anunciou que ia ter, o cinema bombou, gente. A gente fez até um episódio aqui no programa específico falando de Lilo e Stitch, né? E, Cássio, mostra aí pro pessoal o pôster que teve na época, que é de lançamento mesmo, de Lilo e Stitch, do filme. E eu lembro que foi uma febre. As pessoas estavam indo fantasiadas, né? Amiga, o shopping tava lotado. Cheio de criancinha, amiga. As sessões de filme cheio de criancinha, eu achava fofo. Eu fui assistir, ó. Eu amei. Eu assisti de casa. Depois que lançou na Netflix. Né, tipo, a gente adora, tipo assim, ir assistir o filme no lançamento, né? Mas não tem nada melhor do que você assistir no conforto da sua casa, nos streams. Cadê, Cássio, a foto pra gente ver? Vixe, então eu esqueci, Cássio ficou de mandar. Perdão. Também teve esportes e cultura pop que bombaram nesse ano. Gabi, lembra pra gente sobre os esportes e também sobre essa cultura pop. Inclusive, gente, eu acho que algo que bombou muito esse ano, na minha opinião, assim, foi o futebol e também a academia. As pessoas bombaram a academia esse ano. Não sei se é porque foi o ano que eu tava também mais focada e eu vi a academia lotada. Mas eu percebi que muita gente tava tá tentando ser saudável. Muita gente evitou tá andando em festa, tá procurando cuidar mais da sua saúde, cuidar mais do seu visual. Conta pra gente aí esse pouquinho sobre esse mundo do esporte e também da cultura pop.
Rapaz, a cultura pop, a gente teve muito entretenimento esse ano, né? Acho que as dancinhas no TikTok se tornaram cada vez mais virais, né? Hoje em dia você tem uma acessibilidade muito grande de viralizar, né? Principalmente no TikTok. E eu acredito que o artista que mais bombou esse ano não teve um em específico, e sim vários. Até porque hoje, em cada vez mais, a nossa geração tá querendo trazer artistas e músicas antigas para se tornarem virais, sabe? Então, assim, é muito bacana da gente ver isso, né? E acho que os artistas que eu mais ouvi na minha For You foi Felipe Amorim, Zé Felipe, Natanzinho Lima, né? Acho que é assim que se fala, perdão. Teve a Anitta também, com as novas músicas de ensaios de carnaval que ela tá lançando agora recentemente, né? E tá vindo com esse boom agora, porque o carnaval tá perto, hein, gente? Quem aí tá ansioso? E também na questão dos esportes, né? Eu posso falar de Manu City, amiga, porque ela é a principal aqui no nosso país em relação a isso, que tem visibilidade tanto do público mais jovem, tanto do público mais velho, né? E eu posso te falar com exatidão que o que eu mais vi esse ano em hype, tá em alta, foi em relação à corrida. Verdade, também. Muita gente participando de corrida, treinando também, né, para entrar dentro desse mundo que é um pouco mais complicado, né? A gente pensa que é fácil, mas não, né? Amiga, eu fui correr, assim. Ai, gente. Eu fui correr. E olha que eu faço academia, viu? Fui correr, eu não consegui correr 4 km, correndo mesmo. Eu tinha que ser 1 km eu andava, 1 km eu corria, 1 km eu andava, 1 km eu corria. Mas, amiga, como porque, eu falei velho, aqui, tem não que ter é muito muito fôlego. fácil. É difícil. Não é muito fácil. Coloca aí, Cássio, pro pessoal saber quem é Manu City, os esportes que eu tô falando. Como uma falou também, teve a questão da academia, que veio com muita força, né, esse ano. Eu nunca vi tanta gente querendo ser realmente saudável, também procurando a questão do emagrecimento, né, que relativamente foi um ano onde essa pauta veio com muita força, né? Os esportes, a vida saudável, a alimentação. Tanto que eu mandei vídeos para Cássio de rotina mesmo, de pessoas mostrando no TikTok, porque acaba que elas viralizavam com esses estilos de conteúdo, né? De vida saudável, rotina, acordando 4 da manhã, que também se tornou uma polêmica no meio dos jovens, né? Da internet, porque as pessoas falam, nem todo mundo tem condições de acordar 4 horas da manhã para ir treinar, por exemplo, né? O brasileiro, ele vive uma questão de vida e classes sociais muito diferente, então acaba que isso, né, causou uma polêmicazinha na época, nas redes sociais, mas eu acho que esse ano não teve um grande cancelamento, amiga, teve? Não. Olha aí o vídeo de... Não, amiga, acho que teve um grande cancelamento, mas é como eu falei pra vocês, as pessoas, cada vez mais, os jovens também, principalmente, estão procurando um estilo de vida saudável, né? E isso é muito importante porque a gente acaba cuidando da nossa saúde, né? A gente acaba procurando cada vez menos festas, como você disse. E essa é a questão, gente. Acho que em 2026 a vida saudável vai bombar ainda mais. E isso é bom, né? Porque essa questão da saúde não se brinca, né? Aprendi recentemente que essa questão de saúde não se brinca. E cada vez mais eu tô procurando academia. Verdade. Inclusive, eu acho também que é uma época que valorizou muito os profissionais da área da saúde. Tanto nutricionista, personal, que a gente acabava vendo também que era um pouco desvalorizado. Porque as pessoas, não vou dizer naquela época porque não tem muito tempo, mas ano passado, por exemplo, as pessoas estavam focadas em sair, em curtir, em beber. As pessoas não se importavam com saúde. Eu vi até um meme no TikTok que falava bem assim, no ano de 2024, quem é que queria fazer exame de sangue? Porque tinha medo do que poderia acontecer. E hoje todo mundo tá fazendo. Porque quando você passa por um profissional, são os primeiros exames que eles pedem, né? Exatamente. O exame de sangue. Exame de sangue. Essas coisas assim pra ver um check-up em geral. Pra ver como é que você tá. E eu fiquei muito feliz em ver muita gente se cuidando. Inclusive, pessoas de todas as idades. Meu pai tem o quê? Acho que uns 45 anos, 46. Nossa, amiga, e ele se cuida tanto, tanto. Então a gente percebe que não tem idade para você querer se cuidar, para você se amar, para você procurar uma academia, procurar estar bem. Porque eu acho que quando você vai pra academia, que você pratica um esporte, que você se cuida, você se sente tão bem.
mas tão bem, que é tão melhor você acordar 4 horas da manhã pra correr e pra ir pra academia, do que você chegar em casa 4 horas da manhã de uma noite virada de cachaça. Porque imagina, você perde o seu dia. Uma pessoa que chega em casa 4 horas da manhã, não estou julgando, tá, gente? Porque às vezes eu também posso chegar... Não é deixar de fazer, é É. você fazer com menos frequência. E você ter em sua vida que sua prioridade sempre vai ser a sua saúde. Porque é tão bom você se sentir bem. Eu recentemente fui fazer doação de sangue. E antes de ir, eu pesquisei muito no TikTok. Muito mesmo. Porque eu morria de medo de ir. Porque o que as pessoas falavam sempre era que passava mal, que desmaiava, que não sei o quê. Aí eu cheguei lá tremendo. Aí a moça falou assim, você pratica esporte? Eu falei, sim, eu faço academia. Sou bem ativa no esporte. Bem ativa, olha. Faço quase nada, só academia. Mas pelo menos eu faço alguma coisa, minha gente. Ela falou assim, então não precisa ter desespero. Porque já que você é uma pessoa saudável, se alimenta bem, pratica algum esporte, a tendência é você se sair bem na hora do exame de sangue. Porque da retirada do sangue. Porque normalmente quem passa mal é quem não bebe água direito, é quem não se alimenta bem, só come bobagem. Então foi aí que eu percebi a importância da gente querer se cuidar, né? Exatamente. E já o que você falou na tecla de festas, né? Esse ano a gente também teve um boom em relação aos festivais, né? Grandes atrações vieram para o Brasil, né? Não sei se você se lembra, mas teve Lady Gaga no início do ano, né? Atrações internacionais que eu falo. Recentemente teve o nosso querido Shawn Mendes, né? Que passou praticamente uma temporada aqui na Bahia. Você acompanhou, amiga? Não. Eu acho que esse foi o boom mais, assim, internacional do Brasil em relação a 2025. Que o nosso menino Shawn tava hospedado aqui, na casa de Ivete. Sim, amiga, sim. E ele foi cumprir uma agenda dele em São Paulo, voltou Ele gostou da Bahia. pra Bahia, exatamente. E também teve a questão de shows de Dua Lipa, de Coldplay, que veio pra questão da semana da COP30. Então, assim, foi muito... Esse ano o Brasil teve seu destaque, vamos dizer assim, né? E os influenciadores também tiveram grandes destaques, né? Não sei se você acompanha, mas influenciadores como Ingrid O'Hara gravaram grandes parcerias com influenciadores de fora, europeus, estadunidenses. E é muito legal a gente ver o Brasil ganhando essa visibilidade lá fora, né? Tirando um pouquinho daquele estereótipo que os gringos e europeus têm da nossa cultura, né? Também teve o destaque de Virgínia, né, com Vini Júnior, que foi o assunto do ano, né, gente? Eu acho que não teve assunto que batesse nela, porque literalmente ela foi a famosa que foi mais comentada, tanto nos sites de fofoca, tanto de visibilidade de carreira profissional e crescimento, né, nas redes sociais. A não ser Virgínia, né? Coloca aí pra gente, Cássio, a foto de Virgínia. Eu coloquei 2 fotos dela, né? Pra vocês. E ela teve grande visibilidade nesse ano. Ela já vinha tendo nos anos anteriores, mas eu acho que 2025 foi literalmente o ano dela, né? Infelizmente, com coisas boas e coisas ruins, né? Que teve, infelizmente, a separação dela, né? Com o Zé Felipe, que até hoje é pauta nas redes sociais. E eu acredito que essa exposição toda acaba, né, afetando esse momento que às vezes é de delicadeza pro casal, né? Então, assim, ela tá conseguindo se reestruturar muito bem e eu espero que em 2026 ela tenha também o ano de destaque dela, né? Mas voltando também a outros famosos que tiveram destaque nesse ano, a gente vai falar agora um pouco do negativo. Que teve a questão dos problemas da adultização, né? Com o influenciador Felca fazendo uma denúncia, né? Do influenciador Ítalo Santos e sua turminha. Então, assim, o ano de 2025 foi um ano de muitos acontecimentos, não é mesmo? Nós falamos até sobre esse assunto aqui de Felca em um programa, em um episódio nosso, que foi um assunto bem polêmico, inclusive, porque tinha muitos jovens, muitas crianças, na verdade, envolvidas nisso. Eu até vi, não sei se realmente é verdade, que ele foi solto. Ítalo Santos. Não, amiga, não. Ele tá tentando ser solto, inclusive é uma coisa que eu ia falar agora. É um assunto que teve destaque na época, né? Que ele foi caçado, ele foi procurado porque ele saiu da casa que ele tava, né? E tudo mais, fugiu pro interior de São Paulo. Mas é um assunto que tá voltando à tona agora por causa da audiência. Parece que o juiz desistiu
né, de fazer o caso à audiência, porque falou que era inválido. Ele não ia julgar no julgamento de forma correta, vamos dizer assim. Então, assim, é um assunto que ainda vai ter um pouquinho de faísca no início de 2026. Você falou sobre Virgínia, e eu tenho Virgínia como uma pessoa tão jovem, mas que é tão marqueteira. Gente, essa mulher, ela consegue pegar os piores momentos que acontecem na vida dela e transformar aquilo em coisas que vale trazer um retorno tão grande. Teve esse término dela com o Zé Felipe. com o Zé Felipe, mas também logo em seguida ela já veio com um boom com Vini Júnior. E recentemente não, minha gente, foi essa semana, eu acho que foi ontem, não sei, que lançou uma música. Você viu? Ah, sim! Nossa, deveria entrar aqui na nossa... Gente, essa mulher, ela consegue pegar coisas pequenas e transformar em coisas tão grandes. Ninguém nem conhecia essa banda. Chocolate, Grupo Chocolate, acho que é assim o nome. Eles fizeram uma música pra Virgínia. Essa música chegou até a Virgínia. Eles estão bombando. No meu TikTok só aparece essa música. Eu já gravei diversas vezes. Inclusive, vamos gravar hoje quando a gente sair daqui. Gente, é muito boa. Viciante, não sai da minha mente. Alô, Virgínia. Cancela, vai levar, nananana. Nossa. Ai, amiga, realmente, eu tinha esquecido disso porque eu não tenho entrado muito nas redes sociais, né? Por causa do fim de semestre. Sim. A loucura, gente, que é fim de semestre, vocês não têm noção. Mas realmente eu vi no Instagram ela dançando essa música, essa dancinha. E eu falei assim, interessante, mas eu não sabia que tava viralizando, não. Oxe, demais. E sabe, quando ela foi sambar a primeira vez no Rio, lá na escola de samba que ela tá participando, ela dançou e fez um negócio assim, nada a ver. Descendo. Lembra? Eu lembro disso. E aí, simplesmente, minha filha, ela usa as críticas. Tá vendo quando eu digo pra vocês o quão ela é marqueteira? Ela usou essa crítica dela descendo. Já fez uma coreografia pra essa música. Que a coreografia é assim, ó. Ela samba, depois fala, no Alô Virgínia, ela desce, ó. Alô Virgínia, cancela o bola e faz... Gente, essa mulher é incrível. Assim, eu não sei se realmente é ela que planeja esse marketing ou se ela tem uma equipe por trás. Mas, pelo que eu vejo, é 100% marketing, tudo o que acontece na vida dessa mulher. E, lógico, graças a Deus também, que tudo dá um retorno, né? Tudo ela consegue. Gente, eu vi um vídeo que falava bem assim, que só com essa música, ela conseguiu vender não sei quantas carretas desse body splash. De Vixe. vanilha, acho que é uma espécie de vanilha. Nunca nem senti o cheiro. Tu tem? Não, amiga. É um azulzinho também. Eu acho que essa questão de Virgínia é a questão do limão, fazer uma limonada, né? Exatamente, porque ela pega tudo e transforma em dinheiro, né? Isso é bom porque acaba que ela tem a visibilidade, né, nas redes sociais, mesmo de forma negativa, né? Ela tá ali nos assuntos em alta, né? E hoje é muito importante você sempre tá no topo 1, sabe? Então, assim, acredito que ela teve uma boa gestão de carreira esse ano, né? Apesar dos acontecimentos tristes, né? Ela soube fazer do limão limonada e hoje ela tá aí, né? A gente tá ansiosa pra ver também qual é o próximo passo dela, porque ela tá nos ensaios de carnaval, né? Mas, agora falando de tópico comida, acredito que vocês vão lembrar quando eu dizer aqui que o que mais rolou esse ano em relação à comida foi o morango do amor. A gente falou... Foi um boom assim, né? A gente falou disso aqui no programa. Inclusive, a gente já veio até caracterizado, tá, gente? Sem querer, mas a gente veio caracterizado. E foi um boom tão grande nessa internet que eu não aguentava mais ver, gente, vídeos de pessoas provando o morango do amor. Era um vídeo tão arquitetado. Muitas confeitarias tiveram grandes visibilidades nessa época, conseguiram faturar muito dinheiro por conta disso, né? E teve esse boom, né, pro lado positivo, né, esse ano. Verdade. Inclusive, eu falei assim, eu não vou provar esse morango do amor, eu não vou provar. Mas, gente, explodiu tanto. No meu Instagram só aparecia isso. Que eu falei assim, eu preciso provar. E eu acho que a gente também fez um programa falando sobre Não, o a morango gente do amor. fez sobre o boom das redes sociais. E aí, depois desse programa, eu falei assim, eu preciso, quando cheguei em casa, comprar um. Aí foi dito e feito.
E é uma Amiga. delícia, me surpreendeu muito, inclusive, viu? Eu achei meio doce no primeiro momento, mas na hora que chega na parte do morango, mistura o azedinho do morango com o doce. Nossa, delicioso. Amiga, você velho. acredita que até hoje eu não provei? Sério, amiga? Ai, como é que consegue? Eu acho que eu consegui passar por essa trend ilesa. Porque eu não me influenciei em nenhum momento. E você aí de casa, gente, vocês se influenciaram por alguma tendência e boom que teve nas redes sociais esse ano? Eu sei que muita gente acompanha Virgínia, Carlinhos Maia, acompanhou também Ítalo Santos, né, na época da polêmica, Felca, grandes influenciadores que tiveram destaque esse ano. Mas fala aí pra gente, você já se influenciou por eles durante 2025? Porque eu aqui, particularmente, me influenciei pelas minhas blogueiras que acompanham nas redes sociais. E teve influências que foram pro bem, influências que eu falei, não valia a pena. Não valia a pena ter comprado. Fora o morango do amor, também rolou a uva do amor. Sim, Que era a uva, na verdade, a uva A era mesma pra... coisa. Foi entrando ali no período junino, né? Sim. Foi mais entrando no período junino pra ter aquele boom de destaque. Também teve morango do amor com doce de maracujá. Já foram fazendo Teve várias coisas as diferentes. variações, exatamente. E é muito bom isso. Eu comi, acho que uns 2 a 3 morangos do amor. Porque, gente, teve um dia que eu quase fico doida. Eu falei, eu preciso comer. Porque isso depois que eu comi o primeiro. Porque na internet tava mostrando muito. Sabe quando você fica olhando toda hora e você fica assim, eu quero. Amiga, eu entendo você. Amiga, e ficou tão... Teve uma época que tava tão caro, mas tão caro. O morango, acho que hoje é 5 reais. Naquela época, o tabletezinho tava indo de 20 a 25 reais. Imagina, minha gente, 5 reais um. Tava indo de 20 pra 25. Luta, viu? Gabi, como foi... Agora vamos falar de algo pessoal. Como foi o seu 2025? O que você acha? Quer dizer, o que você acha não? Qual a palavra define o seu 2025? Uma palavra que define meu 2025, acho que vai ser difícil. Mas é gratidão. Acho que é clássica, né? E define tudo que eu passei em relação a experiências, momentos que eu vivi durante esse ano. Eu tenho muita gratidão por tudo que aconteceu comigo e acredito que eu vou para 2026 mais esperançosa. Porque eu comecei o ano de 2025, tipo, com pequenos planos, porque eu tinha em mente que não ia ser um grande ano para mim, né? Até porque eu tô na faculdade e eu tava dando início ao segundo semestre. E eu queria trabalhar com a internet, eu queria ter mais essa visibilidade nas redes sociais, só que eu não sabia como, né? Eu tinha um pouco mais de receio de gravar o meu dia a dia, de mostrar a minha realidade, né, para as pessoas. Então, eu acho que gratidão é a palavra que define o meu ano de 2025, porque eu consegui prosperar em vários aspectos pessoais meus, que eu não tinha conseguido destravar em 2024, vamos dizer assim. Pra mim também a palavra do ano é gratidão, é luta, foi metas batidas, mas nosso tema de hoje não foi sobre nosso 2025. Inclusive, será um dos nossos episódios daqui até o final do ano, a gente falar sobre o ano de 2025 na íntegra, falar sobre os nossos desafios, sobre as nossas conquistas, mas isso a gente deixa pro próximo programa, até porque o nosso tempo já acabou. Um beijo no coração de vocês. Me acompanhe nas minhas redes sociais. Luma.montagil. Fala a sua, amiga. Gente, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. A minha é Gabriele Montaigne. E também tem o Instagram do Conexão Pop. Exatamente, conexãopop.tvi. Um abraço.